Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus, por este momento, onde nós vamos fazer uma breve reflexão da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus aqui em Salmos 46. Nós vamos ler um versículo e logo em seguida nós vamos fazer uma outra leitura bíblica, amém? Louvado seja Deus. Salmos 46. Enquanto você pega a sua Bíblia, nós vamos ler juntos, Nós, Igreja do Senhor, nós esperamos que os irmãos estejam firmes no Senhor, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não deixe de fazer o seu devocional, não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de buscar a face do Senhor. Nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Nós devemos invocá-lo enquanto Ele está perto. Porque nós cremos, meus irmãos, que um dia nós estaremos lado a lado, face a face com o Senhor, louvando e adorando, louvado seja Deus, por todas as maravilhas que Ele fez nas nossas vidas, que Ele operou em nossas vidas. E nós vamos ter aquele sentimento, louvado seja Deus, valeu a pena eu ter resistido fiel, valeu a pena eu ter combatido o bom combate, valeu a pena eu não ter me relacionado com o mundo, com as práticas pecaminosas do mundo, valeu a pena eu ter guardado o meu coração, valeu a pena eu ter guardado a minha mente no Senhor. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Amém, meus queridos irmãos? Salmos 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vou ler mais uma vez. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra e clamamos a ti, ó Espírito Santo de Deus, venha falar conosco, venha falar em cada coração. Venha, Senhor amado, manifestar a tua graça sobre as nossas vidas. E nós cremos, ó Deus amado, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim, Pai amado, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Em meio a este quadro que nós estamos vivendo, tantas situações acontecendo ao mesmo tempo, economia praticamente arruinada, estagnada, nós estamos aí enxergando pessoas sem rumo, sem direção, pessoas angustiadas, pessoas que estão sofrendo, empresários falindo, inúmeras situações acontecendo, O governo, boa parte dos políticos usando desta ação, desta pandemia para poder tirar proveito, para enriquecer os seus bolsos, para agariar, louvado seja Deus, recursos para si de forma indevida. E meus amados, nós que somos cristãos, nós cremos e acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas. Mas, pastor Rogério, por que o Senhor sempre fala isso toda a ministração? Porque, meus irmãos, as nossas vidas, elas não nos pertencem mais. As nossas vidas, elas são do Senhor. A nossa caminhada, ela é do Senhor. O nosso viver, o nosso respirar pertencem ao Senhor. Então, eu, como cristão, eu devo praticar ações de cristão. E uma das ações dos cristãos é praticar a fé e não ter amizade com o mundo. É eu buscar o Senhor, o refrigério no Senhor, buscar refúgio no Senhor, buscar socorro no Senhor, buscar a cura no Senhor,
buscar refrigério para levar para a vida das pessoas no Senhor, buscar direcionamento para minhas tomadas de decisões no Senhor. Então nós que um dia levantamos as nossas mãos para reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, irmãos, nós já não, louvado seja Deus, dirigimos mais a nossa vida. A nossa vida, quem dirige é o Senhor. Esse salmo que nós acabamos de ler, o versículo 1, que é a base que nós vamos fazer uma outra leitura, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Ou seja, é nele que nós devemos buscar. Deus é o nosso refúgio, é nele que eu vou lançar as minhas ansiedades, as minhas preocupações, os meus anseios, as minhas dificuldades, os meus sofrimentos, louvado seja Deus. É nele que nós vamos depositar o que nós estamos passando ou que não conseguimos fazer. Aí o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essa palavra fortaleza, ela é um significado muito amplo. Ela diz, em algum significado diz que é uma superioridade de força. É uma força que nós devemos buscar para habitar dentro do meu coração, dentro da minha mente. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, eu vou buscar força no Senhor. O Senhor vai construir na minha vida uma fortaleza. O Senhor vai construir dentro do meu interior uma fortaleza. Uma fortaleza para quê? Para que a minha mente esteja ligada em ações espirituais. Para que a minha mente e o meu coração estejam ligados no que é divino. Para que a minha mente e o meu coração estejam ligados no conhecimento do Senhor, na sabedoria do Senhor, para que a minha mente a cada momento seja renovada. Aqui o salmista está declarando: Deus, louvado seja Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, se o Senhor me guardar, louvado seja Deus, a força do Senhor estará dentro da minha vida, dentro do meu interior. Tanto é que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós não andamos mais como o mundo anda. Nós não nos relacionamos mais com o mundo, onde outrora nós tínhamos uma relação íntima. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo, nós decretamos um divórcio com o mundo e estamos nos encaminhando para um grande enlace matrimonial espiritual, que é o casamento com o nosso Senhor, porque eu e você somos igreja, somos a noiva do Cordeiro. E aí, o salmista continua: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em outras versões diz: o Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Então tudo que vier atrapalhar a nossa relação com Deus, eu preciso entender que Deus é o meu refúgio e Ele é a minha fortaleza. Ou seja, o Senhor me protege. Humanamente falando, quando, por exemplo, a gente vê aí pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto e eles querem preservar o seu patrimônio, eles ali criam uma situação de fortaleza, ou seja, uma força que vai inibir a ação do criminoso, até mesmo em entrar em sua casa, vai armar ali um circuito ali de segurança máxima. Para quê? Para que o inimigo não venha entrar, para que o ladrão não venha roubar, para que ninguém venha saquear o que é dele. Então o significado de fortaleza é uma proteção superior.
Mas nós entendemos que isso, humanamente falando, isso é vulnerável. Mas quando nós tratamos deste assunto espiritualmente falando, nós vamos entender que isso é algo verdadeiro e é algo permanente, que aquele que descansa à sombra do Onipotente está seguro. Então, quando o Senhor, louvado seja Deus, Ele nos trata como filhos, e nós reconhecemos esta palavra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Sabe o que isso significa? Que o Senhor está me guardando, que o Senhor está me protegendo com uma força superior, com uma força que não é humana, com uma força que não é vulnerável, com uma força que não é, louvado seja Deus, é atrativa por ter algo em troca. Não. A força do Senhor, ela é sobrenatural, é uma força superior, é uma força que não oscila, é uma força que não é tendenciosa, é uma força, louvado seja Deus, que nos guarda, é uma força que nos livra do laço do passarinheiro, é uma fortaleza que Ele cria dentro do nosso interior, para que possamos estar ligados ao que é do Espírito. Louvado seja Deus a todo momento. E aí, quando a gente vai ver lá em 2 Coríntios, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo. 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos enxergar o apóstolo Paulo nos esclarecendo pelo Espírito Santo algumas situações relacionadas a isso. Relacionado, louvado seja Deus, ao que de fato está, meus queridos irmãos, dominando. Ou seja, o que é a fortaleza na minha vida? Quem está dominando o meu coração? Quem está dominando a minha mente? Aleluia! Abra aí comigo. 2 Coríntios capítulo 10. Nós vamos ler 3 versículos que diz assim. Capítulo 10, versículo 3 diz: embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de quê? De Cristo. Vamos contextualizar um pouco essa palavra. Meus irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Até que chegou um determinado momento, que a Bíblia vai nos dizer, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com o Senhor. O apóstolo Paulo teve a sua vida transformada pelo Senhor. Ao caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 9 que ele ficou ali 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus, conhece o nosso interior, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse mesmo Deus que teve um encontro com Paulo, era o mesmo Deus que já estava falando com Ananias, que já estava dando visão para Ananias, já estava dizendo para Ananias, louvado seja Deus, que ele haveria de orar por um homem chamado Saulo. E Ananias até contesta um pouco, porque sabia que Saulo, louvado seja Deus de Tarso, era um homem cruel, era um perseguidor, que tinha ali o aval, louvado seja Deus, dos religiosos para poder perseguir a igreja. Mas em meio a este, louvado seja Deus, momento, o Senhor também já estava dando uma visão para Paulo, que Ananias iria chegar lá, que ia orar por ele, louvado seja Deus, a sua saúde seria restabelecida, ele iria voltar a enxergar.
Então Deus fala com Paulo, Deus fala com, louvado seja Deus, Ananias. Ou seja, meus irmãos, Deus é um Deus de quê? De concordância. Então a nossa mente, a fortaleza da nossa mente, ela precisa estar em quê? Em concordância com o Senhor Jesus. E aí, louvado seja Deus, Ananias, quando contesta com o Senhor vira para Ananias e diz assim no versículo 15, de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, para nos dizer assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ora, Ananias, para você ele pode não ter valor. Para você, Ananias, ele poderia ser, louvado seja Deus, um perseguidor. Poderia ser algo contrário à minha obra na face da terra. Mas Ananias, eu marquei a vida dele. Ananias, ele agora é um instrumento meu que será usado como um vaso do Senhor para levar as boas novas aos gentios, aos reis, aos entendidos. Ele agora é um instrumento, louvado seja Deus, escolhido por mim para anunciar o meu evangelho. E o versículo 16, irmãos, nos mostra bem assim: o próprio Deus dizendo: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha o que Deus está dizendo para Ananias: olha, eu vou mostrar para ele o que realmente importa nessa vida. Eu vou mostrar para ele, louvado seja Deus, que quando eu guardo, quando a minha força está dentro da pessoa, ela vai padecer, ela vai sofrer, mas ela vai entender que existe um propósito sobre todo e qualquer sofrimento. É um vaso escolhido meu, é um vaso para a minha obra. E aí, o apóstolo Paulo começa a sua trajetória. O apóstolo Paulo começa a fazer inúmeras viagens missionárias. O apóstolo Paulo começa, louvado seja Deus, a abrir igrejas. E uma dessas igrejas que o apóstolo Paulo abriu foi a igreja de Corinto. E Corinto, louvado seja Deus, era uma cidade que era privilegiada por ser localizada em um ponto geograficamente estratégico, em um porto marítimo, ou seja, a área de comércio. Então a igreja que Paulo ali, louvado seja Deus, levantou, era uma igreja que era forte, era uma igreja que tinha recurso, era uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, grande. Só que o apóstolo Paulo, ele não poderia ficar permanente somente na igreja de Corinto, porque Deus chamou apóstolo Paulo para fazer esta obra itinerante. Ele ia nos locais, abria, louvado seja Deus, as igrejas, difundia o evangelho. E aí, uma forma do apóstolo Paulo manter o relacionamento com a sua igreja, ele escrevia cartas. Do que ele aprendeu, ele estava ensinando os seus, louvado seja Deus, os seus discípulos, a sua igreja. Estava instruindo da forma que ele foi instruído, ele estava orientando a igreja. Mas aí, meus irmãos, a igreja começa bem. Nós vamos enxergar, louvado seja Deus, que a igreja começa bem, a igreja começa a crescer. Só que chegou um determinado momento que a igreja começou a abrir as portas para ensinamentos, louvado seja Deus, contraditórios, para ensinamentos que estavam contra a palavra de Deus, para ensinamentos que estavam, louvado seja Deus, colocando em xeque, questionando a autoridade do apóstolo Paulo, questionando os ensinamentos do apóstolo Paulo, questionando, louvado seja Deus, a vida espiritual do apóstolo Paulo. E aí, a gente vai começar, louvado seja Deus, enxergar algumas situações, alguns problemas. E no versículo 3 que nós acabamos de ler, versículo 4, perdão, porque as armas da nossa milícia não são carnais, o apóstolo Paulo, ele tinha
o conhecimento de que quando nós conhecemos armas naturais, e a gente consegue denominar o que é uma determinada arma, mas o apóstolo Paulo não estava falando dessas armas que eram naturais. Ele estava falando de uma situação, louvado seja Deus, interna, que eram armas espirituais, para destruir uma força espiritual que tinha se levantado contra a igreja do Senhor. Nós vamos enxergar, louvado seja Deus, no decorrer dos versículos que o apóstolo Paulo começa a nos dar algumas orientações, que num combate é necessário nós termos armas. E o que o apóstolo Paulo precisava naquele momento era de armas para combater o que estava se levantando contra a igreja do Senhor. Meus queridos irmãos, no nome de Jesus, você vai combater o que está se levantando contra a tua casa, é com armas, mas não são armas carnais. O que é? O que são armas carnais? Armas carnais é aquilo, louvado seja Deus, que se corrompe, é aquilo que se corrói, é aquilo que não tem o poder para destruir aquilo que se levantou espiritualmente sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu não sei se é fraqueza, eu não sei se é problema no teu casamento, eu não sei se é problema de relacionamento, eu não sei se é uma crise existencial, ou uma crise emocional, ou uma crise de angústia, ou uma crise depressiva. Eu não sei o que se levantou, mas um segredo o Senhor nos revela através da vida de Paulo, combatendo as ações que estavam se levantando contra a igreja de Corinto. Essas armas, elas precisam ser armas espirituais, porque armas espirituais eu vou destruir a fortaleza que se levantou contra a minha vida, ou que está se levantando contra a minha vida, aleluia, ou que vai se levantar contra a tua vida. O Senhor já está nos dando uma orientação. Aquilo que se levantar contra a tua vida, você não vai combater carnalmente, você não vai combater com armas naturais, mas você vai combater com armas espirituais. É com elas que você vai combater, é com elas que você vai vencer, é com elas que você vai prevalecer, porque o Senhor está segurando na tua mão. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo tinha esta preocupação, meus queridos. O apóstolo Paulo tinha, louvado seja Deus, esse dever no seu interior de cuidado que o Senhor delegou a ele. Homem, pai, chefe de família, Deus delegou uma função à tua vida. Aí eu te pergunto, a tua casa ou a tua família, ela está em risco ou ela está na fortaleza do Senhor? Aonde, louvado seja Deus, estamos colocando o que Deus nos entregou? Aonde estamos depositando aquilo que Deus me entregou para cuidar? O apóstolo Paulo, louvado seja Deus, sabia que existia uma fortaleza na mente da igreja de Coríntios, dos coríntios, louvado seja Deus. Existia uma fortaleza que estava se levantando. E aqui o apóstolo Paulo começa a dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas. E aí, meus queridos, por que o apóstolo Paulo fala isso? Para destruir fortalezas, porque essas fortalezas estavam prejudicando a caminhada com Cristo. O apóstolo Paulo estava ensinando, criando uma fortaleza de Deus. O inimigo levanta falsos profetas, falsos apóstolos, falsos ensinadores, para o quê? Para desconstruir o que Jesus estava construindo. É uma batalha. Isso de fato é uma guerra. E esta guerra só se vence com armas espirituais. Paulo estava orientando a igreja, as igrejas que ele abria, através dos ensinamentos de Cristo. Estava mostrando, louvado seja Deus, o que era perseverar, o que era viver uma vida com Deus, o que era, louvado seja Deus, agradar a Deus. E estes homens vieram colocar em xeque, louvado seja Deus, os ensinamentos do apóstolo Paulo.
E o apóstolo Paulo imediatamente ele rebate, ele reage. Mas ele reage não com armas carnais, ele reage com armas o quê? Espirituais. E quando ele começa a reagir, louvado seja Deus, ele nos mostra para os dias de hoje que é necessário nós reagirmos e quebrarmos estas fortalezas. Por quê? Porque essas fortalezas que estão, louvado seja Deus, sendo colocadas em nossa vida, elas vão atrapalhar a nossa caminhada com Deus. Elas vão gerar um bloqueio, meus queridos. Aí a gente começa a perceber que a mente da pessoa, a vida de uma pessoa, ela é construída ao longo de sua trajetória. Ou seja, a criança nasce e os pais começam a ensinar valores, os pais começam a ensinar ética, a criança vai para a escola, vai aprender, louvado seja Deus, sobre as leis, o que é respeitar. E uma cultura, louvado seja Deus, é ensinada a esta criança. E esta criança, essa pessoa, ela começa a construir valores. Esta pessoa começa, louvado seja Deus, a ter tendência a alguma ideologia. Ela começa a afirmar em seu coração e em sua mente aquilo que ele acha que é verdade. Por quê? Porque ele foi ensinado desta forma. Do mesmo jeito que nós temos uma herança genética, nós temos também as heranças mesológicas, que é as culturas que nós aprendemos, que nós vamos enxertando dentro de nós. Então, uma fortaleza foi se levantada dentro de nós. Uma fortaleza foi levantada dentro do nosso interior. Do mesmo jeito, louvado seja Deus, quando nós crescemos, grande parte da nossa igreja, de muitas pessoas cresceram, nós viemos de um berço católico. Então, quando nós, louvado seja Deus, reconhecemos o Senhor, a nossa mente ela está impregnada uma cultura, na nossa mente existe uma fortaleza. E essa fortaleza ela precisa ser quebrada com o poder do Evangelho. É como um martelo que vai esmiuçar a penha. E quando isso acontece, nós começamos a enxergar a verdade com outros olhos. É igual a questão da idolatria. Eu fui ensinado que era correto, mas aí veio Jesus através da palavra e me ensinou que não era correto. Então o Evangelho quebrou a fortaleza da minha mente, do meu coração, aonde eu adorava outros deuses, imagens de escultura, eu adorava, devotava minha fé nessas ações em ídolos que não ouviam, que não enxergavam, louvado seja Deus. E o Evangelho de Jesus me ensinou que existe apenas um mediador entre os céus e o homem, este é Jesus. Aleluia. Então o Evangelho veio para quebrar essa fortaleza. O Evangelho veio para destruir esta fortaleza. E o que nós devemos fazer? Como que nós devemos reagir? Louvado seja Deus, para quebrar estas fortalezas, deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar. Essas fortalezas do inimigo, irmãos, elas vão ganhando força na nossa mente, que aquilo, muitas das vezes, aquilo que eu achava que era pecado e que é pecado, vai acontecer que em alguns momentos eu não vou dar mais importância, eu vou também nem achar que é mais pecado, eu vou achar que é algo normal. O que está acontecendo aí? A fortaleza de Deus na minha mente, ela está sendo suprimida, porque a fortaleza do engano, ela está tomando força. O que o apóstolo Paulo estava combatendo era isso. Quando ele declara, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, ele estava querendo, louvado seja Deus, destruir. Por quê? Porque o Senhor já tinha enxertado na mente da igreja de Corinto o que era de Deus, a fortaleza de Deus. Aí veio o engano para poder
desconstruir o que o Senhor construiu e começa a ganhar força. E Paulo começa a reagir através de quê? Da palavra. E ele começa a entender e a ensinar que para combater aquelas fortalezas não podem ser armas naturais, mas armas poderosas, armas espirituais em Deus. E que armas espirituais em Deus são essas? É a aceitação do entendimento da palavra na nossa vida. Quando a palavra de Deus ela entra, meus queridos irmãos, ela tem que quebrar essas fortalezas. Quando a palavra de Deus verdadeiramente ela entra em meu coração, o que eu fazia eu preciso largar, deixar de fazer. Quando a palavra de Deus ela é construída e há uma fortaleza de Deus na minha vida, eu só vou querer o que é de Deus, eu vou abandonar o que não é de Deus. Isso é uma grande verdade, meus queridos. Quem é que está dominando a tua mente? Quem está ganhando força, louvado seja Deus, na tua mente? Se é o Senhor, não permita que a tua mente ela tenha uma fortaleza dividida. Se há uma divisão na tua mente hoje, eu quero te convidar, renuncie à fortaleza do adversário e se firme, desça e busque, louvado seja Deus, a fortaleza de Deus. Senhor, eu não consigo, Espírito Santo de Deus me ajuda a lançar fora o que me angustia, o que me traz sofrimento, o que vem à minha memória para me enfraquecer, aquilo que me puxa para o pecado, aquilo que me seduz para o engano. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar e você vai vencer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu creio, irmãos, no nome de Jesus, que o nome do Senhor vai ser glorificado.